Se você está estudando o sujeito e predicado, precisa também saber usar a vírgula corretamente. Sim, muita gente não coloca a vírgula no lugar errado, não, que miséria! Mas para resolver isso, eu fiz uma aula muito especial, bem facinho para te ajudar. Então fica comigo até o final desse vídeo para você nunca mais errar a colocação da vírgula no sujeito e predicado. Fala Cremilda, tá estudando sujeito e predicado? Então vamos relembrar o que é sujeito e predicado para saber colocar a vírgula no lugar correto, certo? Sujeito. O que é o sujeito, galera? Não interessa pra você, palhaço. Vamos dar uma olhadinha aqui na primeira frase e depois a gente vai entender. Pesquisadores descobriram os fósseis. Viu essa frase tranquila? Vamos tentar localizar esse tal de sujeito? Muito simples. Quem descobriu os fósseis? Faça sempre aquela pergunta para o sujeito, para o verbo quem. Se você perguntar quem ou o que, você não vai errar. É só perguntar quem ou o que. Olha só. Quem descobriu os fósseis? Tcharam! Esse é o sujeito. Se eu achar a resposta, eu vou descobrir o que é o sujeito. O sujeito é aquilo ou aquele sobre quem se fala. Então, quem é o sujeito? Os pesquisadores. Aqui, pesquisadores. Tranquilo, suave. Viu quem é o sujeito? Vamos relembrar então agora o predicado. Mesma frase. Pesquisadores descobriram os fósseis. O que os pesquisadores fizeram? Ou pesquisadores fizeram o quê? Percebe que eu faço sempre uma perguntinha pro verbo? Fizeram o quê? Descobriram os fósseis. Então, o que se fala em relação ao sujeito, que é o pesquisadores, esse é o predicado. O predicado é praticamente tudo aquilo que vai do verbo até o fim da frase. Olha só, descobriram os fósseis, o meu predicado. Tranquilo até aqui? Diferenciou? Não é tão difícil, é ou não é? É, ué. Agora vem aquilo que eu acho um pouquinho mais complexo que não pode esquecer, que é o complemento. Ixi, Maria. O complemento, ele vai vir logo após o verbo. Olha a frase novamente. Pesquisadores descobriram os fósseis. Descobriram o quê? Olha só, eu tenho pesquisadores, sujeito, descobriram o verbo e os fósseis. O que os fósseis são? O complemento. Esse complemento aí tem outros nomes, complemento objeto direto, objeto indireto, tal. Não importa. Se você quer saber sobre esse complemento, tem um vídeo meu, tá aqui no card, e também no final desse vídeo você vai poder acessar lá para saber tudo sobre sujeito e predicado, aqui é só para relembrar, pra gente chegar na parte mais importante, que é a vírgula. Entendeu, mano? Vamos analisar, vamos sair correndo aí pra gente entender logo onde que põe a vírgula. Pontuação, sujeito e predicado. Primeira regra, a regra de ouro, a regra mais importante, não há vírgula entre sujeito e predicado. Olha essa frase, os melhores jogadores, vírgula, foram selecionados para a final. Nós temos o sujeito, os melhores jogadores e o predicado foram selecionados para a final. Tá vendo que tem uma vírgula aí no meio? Então, essa vírgula tá errada. Tira ela daí, some com ela. Não pode colocar vírgula entre o sujeito e o predicado. Isso não existe. Agora, se houver uma informação intercalada, aí sim, ela tem que estar entre vírgulas. E não é uma só, são duas vírgulas. Presta bem atenção aqui, galera. Olha só. Pesquisadores na França descobriram os fósseis. Repara agora que eu tenho um termo entre o sujeito, pesquisadores e o predicado descobriram os fósseis. Eu tenho um termo ali, esse termo é na França, esse termo está intercalado, tá bom? Então esse termo intercalado tem que vir marcado por duas vírgulas, uma antes e uma depois dele. Entendi. Outros exemplos aí de termos deslocados. Aqui tem um detalhe muito importante, presta bem atenção aqui. Quando eu tenho esse termo deslocado, eu posso mudar ele de posição da frase para vários lugares. Então, eu posso colocar ele no começo, no meio, no fim da frase. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, com calma, para a gente poder entender. Eu tenho certeza da nossa aprovação. Agora, entre eu tenho, que é eu, sujeito, tenho o verbo, certeza da nossa aprovação, que é o complemento, eu coloquei um termo ali em destaque, mais do que nunca. Percebe que ele está marcado por duas vírgulas? Então, porque ele tem que ter
duas vírgulas para indicar que ele está fora do seu lugar de origem. Olha novamente, eu tenho certeza, mais do que nunca, da nossa aprovação. Percebe que agora eu tenho o sujeito eu, o verbo tenho, a palavra certeza, que é o meu complemento, e no meio do complemento eu enfiei ele ali. Sim, ó, botei o mais do que nunca no meio. Calma aí, vamos lá. Do complemento, então eu tive que colocar duas vírgulas para indicar que ele está no meio do complemento. Ah, agora eu entendi, mano. Outro exemplo, eu tenho certeza da nossa aprovação mais do que nunca. Como ele está no final, aí eu só ponho uma vírgula, né? Não vou colocar vírgula no final da frase, que não pode. Então uma vírgula só. Mas aqui, ó, eu tenho certeza da nossa aprovação mais do que nunca. Tá certinho a frase, não tem erro. Cabe uma vírgula. E o último exemplo, mais do que nunca, vírgula, eu tenho certeza da nossa aprovação. Então, ó, eu peguei o termo em destaque e coloquei ele no começo. Por que eu coloquei ele no começo? Porque eu quis, que eu acho mais bonito colocar. Então, ó, mais do que nunca, estou ressaltando aquela informação, eu tenho certeza da nossa aprovação. Há também uma última situação muito importante, mas antes de eu te contar ela sobre a ordem direta e indireta, você vai agora fazer o quê? Fazer o quê? Deixar seu like e se inscrever no canal. Então, contando agora com você, já deixa o seu like, se inscreve no canal para você saber o que é a ordem indireta entre o sujeito e o predicado. Quando a gente fala de ordem indireta, quer dizer que ela está fora da sua ordem, o sujeito não está no início da oração, ele pode estar no meio e no fim. Vamos dar uma reparada aqui nessas frases. A expedição chega ao Brasil no dia 30 de setembro. Vamos analisar cada termo aqui em colorido que eu deixei? Olha o primeiro. A expedição é o meu sujeito. Depois do sujeito eu tenho o verbo. Depois do verbo eu tenho o meu complemento. E por último eu tenho uma adjunta adverbial, que é o termo que está indicando quando ocorrerá essa chegada ao Brasil. Esse termo em preto, esse termo aqui, adjunta adverbial, ele vai poder flutuar no texto, ele vai mudar de lugar várias vezes. Que nem a gente viu no exemplo anterior, ele vai acontecer a mesma coisa aqui, ele vai flutuar de um termo para outro. É mesmo, é? Chega ao Brasil no dia 30 de setembro a expedição. Repara agora que mudou a ordem, olha só. Eu tenho o verbo, eu tenho o complemento, eu tenho o adjunto adverbial e eu tenho o sujeito. Nossa, professor, o sujeito foi para lá no fundo da frase? Sim, ele foi para lá no fundo. Por quê? Porque eu desloquei, eu tirei ele do começo e coloquei ele no fundo. Tá errado? Não, tá certinho. É um estilo de falar, é um jeito de falar. E ele tá correto. Então, eu tiro ele lá do fundo e põe no começo. Mas para fazer isso, eu tenho que colocar uma vírgula. Outro exemplo. No dia 30 de setembro, chega ao Brasil a expedição. Olha só. O adjunto adverbial está no começo da frase, depois eu tenho o verbo, o complemento e o sujeito no final. Esses são aí alguns exemplos de como que nós podemos deslocar o sujeito de lugar e aí dar uma modificada, dar uma enfeitada, dar um destaque a algum termo mais importante para nós na frase. Tranquilo, suave, foi fácil a aula de hoje. Foi ou não foi? Foi ótimo. Se você gostou, deixa aquele seu like, né? E se não é inscrito, se inscreve no canal, preciso da sua ajuda aí. Tô contando com você. Grande abraço, sucesso pra nós. Até o próximo vídeo. Fui!